Olá, gente boa! Que a paz do Senhor Jesus esteja sobre a sua vida e sobre a sua família. Vamos continuar o estudo da Palavra de Deus nessa semana. Primeiro, aquelas frases que a gente já ouviu muitas vezes e acha que está na Bíblia, mas não está não, hein? Primeira frase: o dinheiro é a raiz de todos os males. Essa é uma frase distorcida da Bíblia, que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 6, versículo 10, na primeira carta, é que o amor ao dinheiro é que é a raiz de toda espécie de males. Então não é o dinheiro a raiz dos males, mas o amor ao dinheiro. Quem que nunca ouviu essa frase aí, hein? O pouco com Deus é muito. Essa frase realmente a gente escuta muito, mas ela não está na Bíblia. É a alusão, né, a quando Jesus multiplicou ali 5 pães e 2 peixes para alimentar uma grande multidão. Outra frase que a gente escuta é que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Esse trecho não está na Bíblia, não. O que está escrito em Lamentações 3:22 é que as misericórdias do Senhor, que são novas a cada manhã, grande é a fidelidade do Senhor. E esse texto aí, essa frase, que tem até hino que as pessoas cantam, né? Quem tem promessa de Deus não morre. Não é verdade. O que está escrito é justamente ao contrário. Em Hebreus 11:39 fala que aqueles que receberam a promessa morreram não tendo ainda alcançado. Então vamos nos apegar mais ao Senhor Deus do que somente as promessas, ao cumprimento das promessas, porque Deus, Ele que é o dono do tempo, é o dono de tudo, mas quem tem promessa de Deus também morre. Isso não é bíblico, não. Mas o que é que tem na Bíblia? Vamos estudar então a palavra de Deus. Segundo livro de Moisés, chamado Êxodo. O livro de Êxodo conta no capítulo 1 a escravidão dos israelitas, através de um faraó que não soube quem era José. Depois, no capítulo 2, a história de Moisés, onde ali estava tendo a morte, né, das crianças, e Moisés é escondido, depois levado lá no rio, e a história que todo mundo conhece: ele cresce como egípcio, depois foge para o deserto, se casa, Deus o chama. No capítulo 5, ele retorna para o Egito para ser usado por Deus para libertar o povo, e no capítulo 7 ali já começa a história das pragas do Egito. No capítulo 12, a saída do povo de Israel do Egito. No capítulo 13, a peregrinação no deserto, os milagres que Deus realizou no meio deles. Depois, a história do Mar Vermelho, que se abriu no meio, né? E aí, posteriormente, os milagres de água, maná e codornizes, Deus transformando a água amarga em água boa, saindo água da rocha. E depois Deus manda o maná todos os dias e também as codornizes para eles comerem as carnes. No capítulo 20 vem a história dos 10 mandamentos, onde Deus designa ali, né, as ordens, os mandamentos para serem cumpridos por aquela nação, porque toda nação precisa de uma constituição, né, precisa de uma regra de leis. E as regras que Deus determinou para aquela nação são os 10 mandamentos. A partir do capítulo 21, Deus começa a exemplificar como deveria ser julgado cada caso, quando descumprisse ali um dos mandamentos. No capítulo 25, Deus passa para Moisés as ordens para a construção do tabernáculo. E no capítulo 32, o povo fica muito tempo sem ver Moisés, aí ele comete os pecados no deserto. E no capítulo 40, tem a inauguração do tabernáculo. Curiosidades sobre o livro do Êxodo. Moisés recebeu o nome quando ele já era crescido. Em Êxodo capítulo 2, versículo 10, diz que quando o menino já era grande, ou seja, Moisés, ela, a mãe de Moisés, a Joquebede, trouxe a filha de Faraó, o qual o adotou, e chamou seu nome Moisés, e disse: porque os das águas tenho tirado. Na cultura egípcia, as crianças só recebiam o nome após terem desmamado, já estarem grandes, porque eles acreditavam que a criancinha pequenininha, um bebezinho, se morresse, o espírito dele seria capaz de voltar para a mãe gerar novamente o filho. Então, como Moisés foi crescido no meio de um povo egípcio, ele recebeu o nome somente depois de já ter crescido, já ter desmamado. O sogro de Moisés, ele era conhecido por 2 nomes. Em Êxodo 2:18 ele era chamado de Reuel, e em Êxodo 3, versículo 1, ele é chamado de Jetro. Isso porque ele era um sacerdote. Então,
havia ali duas nomenclaturas de significados de nomes para as pessoas que tinham esse ofício, esse sacerdócio. Foi a vara de Arão e não de Moisés que transformou a serpente em serpente na presença de Faraó. Se a gente ler lá Êxodo 7, vai ver que foi a vara de Arão. Também foi a água de Arão que transformou as águas dos rios em sangue. Foi usada para trazer a praga das rãs e a praga dos piolhos. E depois que a vara de Moisés foi utilizada para trazer a praga dos gafanhotos e outras tantas coisas, como abrir o mar vermelho e outras coisas também, né? Mas a vara de Arão é que realizou esses sinais diante de Faraó. A partir da terceira praga, dos piolhos, os magos do Egito não conseguiram mais replicar os sinais que Moisés havia efetuado diante de Faraó. E exclamaram dizendo que isto é o dedo de Deus. Está escrito em Êxodo 8:19. Então vamos lá. Pragas no Egito. A primeira praga que aconteceu foi transformar águas em sangue, em Êxodo 7:17. E no Êxodo 7:22 também os magos conseguiram fazer essa façanha de transformar a água em sangue. E isso trouxe um descrédito, né, para Faraó, que disse que não era Deus que estava fazendo aquilo, mas porque os próprios magos conseguiram fazer. A praga das rãs foi em Êxodo 8, versículo 5. Foi colocada ali no Egito a praga, e também os magos conseguiram reproduzir o aparecimento daquele tanto de rãs em Êxodo 8:7. A terceira praga, as dos piolhos, quando Arão toca ali no pó da terra e vem aquele tanto de piolho, mas os magos já não puderam reproduzir, como está em Êxodo 8, 18 e 19. Depois, a quarta praga, a praga das moscas. Depois, a quinta praga dos pestes dos animais. Depois, a praga das úlceras e sarnas. Inclusive, eu até coloquei um exemplo aí dos magos, porque os magos não conseguiam fazer nada, porque eles também foram atacados pelas sarnas e pelas úlceras. A sétima praga, a praga da saraiva. A oitava praga dos gafanhotos. A nona, a praga das trevas, onde o Egito ficou todo em trevas. E a décima e última praga, a morte dos primogênitos. Aqui eu deixei aqui, né, no cantinho aqui o exemplo das pragas que aconteceram lá no Egito. Depois que o povo foi liberto, né, saiu do Egito, Deus os fez passar pelo caminho mais longo. Em Hebreus capítulo 13, no versículo 17, nos diz assim a palavra do Senhor, que aconteceu que quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto, porque Deus disse para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e volte ao Egito. Não sei se vai dar para passar aqui o mousezinho, se vai dar para ver, mas aqui eles estavam no Egito, né, nessa terra de Gósen, e eles poderiam muito bem atravessar aqui e ir até margeando o mar Mediterrâneo, que é o mar grande, pelo caminho da terra dos filisteus. Mas Deus os fez passar aqui, ó, por mais longe, a rota entre o Egito e a Arábia, nessa península do Sinai, para depois eles subirem e irem chegando lá na terra de Canaã. Então vamos lá, hein? Os 10 mandamentos. Primeiro mandamento, em Êxodo capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás. O terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor em vão. Quarto mandamento, lembra-te do dia de sábado para o santificar. O quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Sexto mandamento, não matarás. Sétimo mandamento, não adulterarás. Oitavo mandamento, não furtarás. Nono mandamento, não dirás falso testemunho. E o 10º mandamento, não cobiçarás. Regras e condutas. Quando Deus falou, não matarás, aí as pessoas começaram a pensar, mas e como é que vai fazer? Se a morte for acidental, alguém esbarrar e cair, acontecer alguma coisa, ali Deus foi designando os exemplos, né, sobre como deveria ser julgado os 10 mandamentos. Em caso de morte acidental, as pessoas iam sofrer um castigo, mas em caso de morte premeditada, lá em Êxodo 21:14, quem morreu ia ter que morrer também. E quando se houvesse um sequestro, a pessoa
roubar uma pessoa para poder ganhar o dinheiro dela, qual que era a punição? Olho por olho, dente por dente. A gente até viu Jesus citar, né, esse texto lá em Mateus no capítulo 6, quando Jesus fala, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente, que foi que Deus colocou. Se furar o seu olho, você fura o olho do outro, se arrancar o seu dente, você arranca o dente do outro, se queimar você, você queima ele também, para ser tudo igual. Em caso de furto, se for pego, né, o ladrão, ele vai ter que pagar 5 vezes o que ele roubou. E ali Deus define como é que ia funcionar essa questão do furto. Em caso de empréstimo, se você pegar alguma coisa emprestada de alguém, como é que ia fazer? Se quebrar na sua mão, se ia ter que pagar. Inclusive foi até citado ontem na escola bíblica dominical sobre o milagre quando Eliseu fez flutuar o machado, né, porque era emprestado. Então eles ainda seguiam aquela regra que se perdesse aquilo que tinha sido pegado por empréstimo, ele ia ter que pagar a pessoa que era dona daquele bem. Defraudação, se a pessoa começasse a namorar, né, com a menina, com a moça, e ele tivesse ali relações com ela, e se não casasse, aí ia ter que morrer, ia ter que pagar o dote lá. Mas se ele tivesse relação, ele ia ter que casar de qualquer jeito. Então não poderia defraudar, que é você enganar alguém. Zoofilia é pecado, claro. Se deitar com animais, ter relações sexuais com animais, é pecado. E falando sobre a fofoca também, né? Que tem lá o 9º mandamento, que é não dirás falso testemunho. Aí tinha que trazer diante de Moisés quem falou, quem é o alvo da fala, o alvo da fofoca, e tentar resolver isso aí. E como não era somente Moisés que seria o juiz, haviam também outros líderes, né? Até uma ideia que o próprio Jetro, o sogro de Moisés, deu para ele, para terem outros juízes, porque era uma nação muito grande. E se eles recebessem alguma coisa para poder julgar melhor, eles deveriam não aceitar qualquer tipo de presente para poder interferir no julgamento deles. Vamos lá, outras curiosidades, hein? O mandamento honra teu pai e tua mãe tem 2 consequências. A primeira, se você cumpre, seus dias serão acrescentados. A segunda, se não cumprisse, poderia ser morto. Êxodo capítulo 21, no versículo 17, diz: quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Tá aí, ó. O Bezalel era um homem que tinha habilidade em artes, que ficou responsável pelos detalhes esculturísticos do santuário, porque Deus designou a Moisés para construir ali o tabernáculo e todas as peças. Então Deus chamou ali o Bezalel e deu para ele todo o conhecimento. Em Êxodo 31:3 diz assim: e eu o enchi do Espírito de Deus e de sabedoria, de entendimento e de conhecimento em todo o lavor, para elaborar os projetos, trabalhar em ouro, prata, cobre. Ou seja, Deus preparou pessoas para a construção do templo, a construção do tabernáculo, na verdade, né? O livro de Êxodo é o único na Bíblia que tem um trecho escrito pelo dedo de Deus. Êxodo 31:18 diz assim: e deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. E outra curiosidade é sobre o pelo de cabra, que era um bom material para a construção do tabernáculo, que foi ali em volta do tabernáculo, foi colocado o pelo de cabra. Quando ele seco, ele facilita a circulação do ar e a temperatura é mais amena no interior. E quando chove, o pelo se expande e mantém a umidade fora do tabernáculo. Em se falando do tabernáculo, vamos lá, hein? Construção do tabernáculo. Deus designou a Moisés através do Êxodo capítulo 25, e aqui eu citei por ordem o que Deus mandou construir. Primeiro a arca e o propiciatório, que é a tampa da arca, que tem os 2 querubins. Depois Deus mandou Moisés fazer a mesa de madeira, depois o candelabro, depois as cortinas de linho, posteriormente a cobertura da tenda com a pele de carneiro, que eu acabei de citar porque era melhor, questão de umidade, de temperatura. Depois Deus pediu a Moisés para fazer as tábuas, que seriam ali a lateral do tabernáculo. Depois o véu azul, que é aquele véu que a gente até canta no hino Jesus em Tua Presença, né? O véu que separava, aquele véu que ia separar ali do Santíssimo. As cortinas do tabernáculo, depois o altar, e aí o pátio do tabernáculo, quais as dimensões, como é que deveria ser feito. As vestes sacerdotais, que os sacerdotes, né, os levitas deveriam utilizar. Depois as orientações de como seria feito o sacrifício.
e, por fim, a pia de cobre. Eu vou deixar no link desse vídeo um link, né, de um vídeo que a gente colocou ontem lá na igreja, para você ver, né, qual o tamanho dessas peças, e vai exemplificar muito, muito melhor para entendimento, né, de como é que foi feito o tabernáculo. Seguindo aí as questões das curiosidades do Êxodo, o Arão negou ter feito lá o bezerro de ouro. Olha só, em Êxodo 32, no versículo 4, diz assim, começa no versículo 2, né, que o Arão pediu para arrancar os pendentes de ouro, e lá no versículo 4 diz que ele tomou das mãos, com um buril, fez dele um bezerro, e então disseram: este é o teu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Quando Moisés chega e repreende o povo devido àquela adoração a Deus, ao bezerro, o Arão falou: quem tem ouro, arranque-o. Deram-mo, lancei no fogo e saiu esse bezerro, milagrosamente. Ficou ali, né, meio mal explicada essa história do bezerro de ouro quando ele chegou para Moisés. Mas como Moisés escreveu as duas histórias, depois ele deve ter contado a verdade. O Moisés quebrou as tábuas, né, dos 10 mandamentos, que no versículo 19 diz que Moisés, chegando, vendo o bezerro, as danças, acendeu o furor e arremessou as duas tábuas e quebrou-as ao pé do monte. Depois Deus reescreve, né, as tábuas dos 10 mandamentos. Ofertas e voluntariado, quando Moisés conta para as pessoas como é que Deus havia falado com ele, então ali as pessoas trazem tudo o que é necessário, os panos, trazem ali os ouros, os materiais para a construção do templo. E como já tinha falado, né, do Bezalel e Aiolabe, em Êxodo 36, 1 e 2, Deus deu a esses homens a inteligência para poder construir, trabalhar com cobre, com ouro e fazer todos os itens e os utensílios a serem utilizados no tabernáculo. E a jornada pelo deserto dependia de Deus. Talvez a gente escuta, né, que a coluna de fogo seguiu o povo, a nuvem que seguiu o povo. Não, é o contrário. Eles que seguiam a coluna de noite e seguiam a nuvem de dia. No 40:36 diz que quando, pois, a nuvem se levantava sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel caminhavam em todas as suas jornadas. Porém, se a nuvem não se levantava, eles não caminhavam até o dia que ela se levantasse. Porquanto o Senhor é quem dirigia esse povo durante toda a sua peregrinação até a terra prometida. Pois bem, gente boa, terminou aqui a nossa aula. Aproveita para pedir você aí para se inscrever no canal, deixar aí o seu like, clicando no joinha. E se Deus quiser, na semana que vem vamos estudar o terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico. Jesus Cristo te abençoe, gente boa. Grande abraço.